tratamento do câncer avançou demais nas últimas décadas, sim, é o resultado da união entre tecnologia e medicina. O número de remédios aumentou, o sofrimento dos pacientes diminuiu. Acontece que, mesmo assim, ainda há muito o que melhorar no atendimento oferecido pelo sistema público de saúde. É o que os especialistas afirmam sempre. E é o que a gente mostra agora na segunda reportagem da nossa série especial sobre o combate ao câncer. A luta contra o câncer é também uma luta contra o relógio. Quanto mais cedo se descobre a doença, maior a chance de cura. Um tumor na mama, por exemplo, se detectado na fase inicial, pode fazer toda a diferença. Se você pega uma mulher no estágio 0 ou estágio 1, você tem uma taxa de cura de quase 95%. E quando você pega essa mesma paciente no estágio 4, você tem uma taxa de cura de 5 a 10%. E nesta corrida, quem depende de uma consulta especializada, de exames pelo SUS, pode ficar para trás. Foi mais de um mês até descobrir, fazer o exame que ele fez para descobrir o que era. Só Deus sabe o que nós passamos. Moisés tinha câncer no intestino. Até a doença ser descoberta, enfrentou uma peregrinação em busca de um especialista. Total deu 6 vezes, né? Porque foram 3 vezes lá no posto e 3 vezes lá na UPA. E nada, né? Eles dando medicamento para infecção de urina. Se fosse deixar por conta deles, ele não estaria aqui hoje. A Sociedade Brasileira de Oncologia acredita que 30% dos pacientes que tentam curar o câncer pelo sistema público não têm tratamento adequado. Entre os medicamentos oferecidos gratuitamente pelo SUS, faltariam alguns estratégicos, como um que combate tumores no cérebro e outro que seria essencial no controle de um tipo específico de câncer de mama. O caso hoje mais crítico no Brasil não é nem de medicação oral, é para câncer de mama. Existe uma medicação específica, que é uma medicação injetável, né, que aí sai da questão oral, mas que é uma medicação de alta tecnologia, que não é uma quimioterapia, é um anticorpo monoclonal, tá, e que tem uma eficácia muito superior naquela classe de pacientes que ela atua, que é em torno de 20% das mulheres com câncer de mama, que tem aquele tipo de doença específica, e que essa medicação não é disponibilizada no SUS. O que o SUS compromete a fornecer, ele é fornecido. Tá? O que acontece é que a cesta de medicações, o que é autorizado dentro do SUS, não é a cesta de medicações ideal. Esse longo caminho até a definição do diagnóstico pode contribuir para deixar o Brasil em uma posição desconfortável. Nos Estados Unidos, por exemplo, 70% dos pacientes que têm câncer conseguem a cura. Aqui o índice é bem menor, entre 45% e 50%. O problema do SUS nem sempre é não ter o equipamento, ou não ter a medicação, não ter a cirurgia. É o tempo que vai se perder com relação a todos os encaminhamentos. Então o SUS os processos do SUS têm que ser mais bem adequados para que o paciente não perca a janela de oportunidade dele. Apesar da demora do diagnóstico, Moisés se salvou. E quando teve alta... Fiquei numa alegria só. Brinquei bastante. Adora futebol, é craque na escola e afinadinho no coral da igreja. Tenho vivido muitas lutas que têm marcado feridas dentro de mim. Agora é só sonhar com o futuro. Eu quero ser um médico, se não um juiz. E também quero ser um cantor, né? E se for médico, vai ser médico de quê? Assim, de pediatria. Os pediatras, os oncologistas. Essa equipe que salva tem mesmo que marcar a vida de muitos pacientes. São eles, destemidos, sempre confiantes, que fazem muitos acreditar que é possível. A gente não pode ver como uma sentença de morte, porque a gente acha muitas vezes na criança com câncer, né, que ela também está fadada, que ela está com o símbolo da morte, né, com a foice andando do lado dela. E não é isso que a realidade mostra. São muito fiéis ao médico e isso te faz sentir como um pai de cada um delas. Por que você foi cuidar de câncer especificamente? Uma coisa que apavora tanto. Eu acho que é destino, né? Acho que as coisas acontecem, as coisas foram me puxando, eu fui chamada. Acredito que foi um chamado. Cada dia é o meu dia. E, na verdade, todo mundo acha que devia viver assim. Cada dia é o seu dia. Você tem que aproveitar aquele dia, aproveitar como você está. E, então, isso acho que foi uma coisa que realmente me traz eu diria uma paz, pelo menos, ou pelo menos eu começo a valorizar
as coisas de uma maneira muito diferente. Quando o exército de doutores se alia à tecnologia, então, se fortalece ainda mais. Novos aparelhos, programas de computador, novas drogas. São muitas armas usadas por eles contra o câncer. Você sai da década de 70, que você tinha 5, no máximo 10 medicamentos disponíveis, para hoje em torno de 200 medicamentos disponíveis, e isso trouxe uma nova classe de fármacos, de mecanismos de ação desses medicamentos que são superiores em termos de eficácia, de redução de toxicidade, e hoje, a cada dia mais, são lançados novos medicamentos que são, em geral, orais e que o paciente pode utilizar em domicílio a medicação. Luísa teve um câncer no pé. Foi beneficiada por um tratamento moderno que permitiu parte da recuperação perto da família. O remédio eu tomava no hospital, mas a recuperação era toda em casa e isso ajuda muito, assim. Saía de lá e vinha pra casa. Então, eu podia passar mal, podia ficar incomodado, o que fosse. Eu tava aqui dentro de casa. A evolução da quimioterapia também traz menos desconforto. Hoje em dia a gente tem muitas medicações que a gente consegue diminuir essa sensação de jogo. Então, e o que muita gente vê, a criança faz uma quimioterapia pesadíssima, entra brincando e sai brincando. Então, hoje em dia, para nós, oncologistas pediatras, é inaceitável deixar uma criança vomitando com quimioterapia, com medicações de alto nível para fazer com que elas não vomitem e que também não sintam dor, né? O desafio da radioterapia é acertar o alvo, fazer com que o feixe de radiação atinja apenas o tumor, poupando as células vizinhas ainda sadias. Antes, para conseguir cumprir esta missão, os radio-oncologistas tinham que se basear na posição dos ossos, fazer marcas na pele. Mas hoje, em centros de excelência como este aqui, isso é coisa do passado. Com esses programas, dá para localizar o tumor com precisão. Nem se o paciente respirar, o doutor perde a mira. Hoje, ao invés do raio-x, nós usamos uma tomografia. Ou nós usamos equipamentos que consigam enxergar a movimentação interna dos órgãos. E então isso a gente faz com que a radiação realmente faça uma curva, nós temos condição de fazer isso, com que ela faça uma curva, atingindo o que você quer e controlando essa respiração, controlando essa movimentação interna, que além do paciente respirar, o órgão internamente se movimenta. A radioterapia nos últimos anos ela evoluiu muito e essa evolução se deve muito ao que ela proporciona de tratamento em relação principalmente a não estragar quem não tem nada a ver com o problema. Nós conseguimos aumentar um negócio que é o que todo médico procura, que é o nosso índice terapêutico. O que é isso? Tratar mais, melhor, curar mais, com o menor efeito colateral possível. E há ainda as cirurgias feitas com a ajuda de robôs e de computadores. O vídeo também você faz cirurgias mais econômicas, assim, em menor tempo, com menor complicação e com menores incisões, menor quantidade de sangramento, menor risco de infecção. Então, tudo isso, as cirurgias por vídeo têm de ganho para o paciente. Seu Nilo teve câncer nas costelas. Um exame de alta tecnologia revelou com precisão os pontos dos tumores. Agora, em fase final de tratamento, enfrenta com bom humor as últimas sessões de quimioterapia. Aqui, não é careca, minha filha adora beijar minha careca. E eu vou aguentar aqui, aguento tranquilamente. Isso aqui eu vou enfrentar com a cara e coragem e determinação, porque eu sou um homem de fé. Olha, um homem de fé. O meu compromisso, gente, é com a vida. É legal demais, né? A persistência, a luta, a superação é o que a gente vai mostrar amanhã na última reportagem da série. É muito difícil enfrentar a doença. Até hoje, a ciência não conseguiu provar se a tristeza piora a situação. O tratamento ele não é fácil. A quimioterapia, tudo bem que ela te salva, mas ao mesmo tempo, antes dela te salvar, ela arrasa. Mas para os especialistas, ânimo, otimismo e esperança são fundamentais para o sucesso do tratamento. Tudo tem seu jeito. A gente tem que superar isso. Na última reportagem da série, nós vamos mostrar como pacientes tão jovens enfrentam e vencem o câncer. A Boletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a Matinha.